Rolanda começa cumprimentando uma garota e perguntando seu nome. Quando ela responde, ele diz que é um prazer conhecê-la e ela retribui o gesto. Em seguida, ele pergunta como está sendo o dia dela e ela comenta que está muito calor. Rolanda concorda e pergunta se ela é natural de Miami, ao que ela responde afirmativamente. Ele a elogia dizendo que ela é muito bonita e ela agradece. Rolanda comenta que ficou surpreendido com o que viu e por isso decidiu se aproximar. Ela responde que ficou um pouco assustada pela maneira como ele se aproximou, já que não o conhecia. Rolanda pede desculpas e diz que acha que eles deveriam se conhecer melhor, mas percebe que ela está preocupada e não quer tomar o tempo dela. Ela hesita, dizendo que está muito calor e que não tem tempo para esse tipo de coisa no momento. Rolanda sugere que eles poderiam conversar em um lugar mais confortável, onde ela se sentiria segura. No entanto, ela responde que ele também está caminhando sob o sol quente, assim como ela. Rolanda então pede o número dela e ela pergunta se ele realmente quer o número dela. Ele responde que assim eles poderiam marcar um encontro para comer algo, sugerindo um restaurante jamaicano chamado Duck Nuke. Ela diz que parece interessante, mas menciona que prefere restaurantes 5 estrelas e pergunta se ele poderia acompanhá-la. Ele, confuso, pergunta o que ela quer dizer com acompanhar e ela esclarece que está falando em todos os sentidos. Rolanda diz que não sabe, pois ainda não a conhece bem. Ele a convida para jantar, mas ela recusa, dizendo que está bem do jeito que está. Rolanda aceita e pergunta por que ela ainda está caminhando ao seu lado, dizendo que acha isso estranho. Ela insiste para que ele fale sério e ele pergunta por quê. Ela pergunta se o carro é dele e ele afirma que sim. Ela comenta que pensou que ele estivesse a pé, mas ele diz que não, que está com o carro dele. Ela tenta dizer algo, mas ele interrompe dizendo que não conseguiu ouvir. Ela então diz que se ele tem um carro, não deveria tê-la deixado suando ali fora, mas está disposta a dar uma segunda chance a ele. Rolanda responde que na verdade ela não está dando nenhuma chance, que ele é quem deveria dar uma segunda chance a ela. Ela pergunta se ele não quer uma segunda chance, mas ele diz que ela é quem precisa conquistá-lo. Ele pergunta o que ela realmente quer e ela responde que eles podem ver onde isso vai dar. Ele pergunta o que aconteceu para ela mudar tão de repente. Ela diz que ele a impressionou e que quer ver se ele consegue impressioná-la ainda mais. Rolanda responde que não está ali para impressionar ninguém e que não se importa com isso. Rolanda então pede para ela dar uma volta e esclarece que não disse para ela entrar no carro, mas para dar uma volta. Ele pergunta o que a fez voltar, já que pensou que ela tivesse decidido não continuar a conversa. Ela diz que está interessada em saber mais sobre ele e ele pergunta por que só agora. Ela responde que sinceramente estava muito calor e que não estava pensando direito. Ela pergunta se ele vai salvá-la desse calor e ele pergunta por que deveria fazer isso. Ela responde que é porque ela é uma garota bonita e pede para ele ajudá-la a escapar do calor. Rolanda responde que as coisas não funcionam assim e que já estava prestes a ir embora. Ela pergunta para onde ele estava indo e ele diz que ia cuidar da vida dele. Ele pergunta por que ela acha isso tão engraçado e ela responde que, embora não se conheçam, acha que ele pode ser divertido. Ele pergunta como seria divertido e ela diz que de várias maneiras. Rolanda diz que não está interessado em jogos e ela responde que também não está. Ele lembra que pouco antes ela falou sobre restaurantes chiques e se ele poderia acompanhá-la. Rolanda diz que ela julgou o livro pela capa e ela admite que sim. Ela então pede uma segunda chance e ele responde que já deu uma chance a ela, perguntando por que ela não aceitou. Ela diz que não deveria ter agido daquela forma, mas sugere que agora eles podem se divertir. Ele pergunta o que ela quer fazer e ela responde que está muito calor aqui fora e pergunta se pode entrar no carro para conversarem. Ele diz que ela pode falar o que quer ali mesmo e acrescenta que quer ver ações, não apenas palavras. Ela pede desculpas por ter ferido os sentimentos dele, mas Rolanda diz que ela não feriu seus sentimentos, apenas que a atitude dela não foi legal. Ela diz que sente muito e que vai mostrar com ações. Rolanda pergunta se ela realmente vai fazer isso e quando ela diz que sim, ele a convida para entrar. Ela pergunta se o carro é alugado e ele pergunta por que isso importa. Ela diz que só estava curiosa e ele confirma que o carro é dele. Ele então pergunta por que isso importa, considerando que ela estava a pé. Ela responde que só queria saber se o carro era dele e ele pergunta qual carro ela tem. Ela diz que não tem um carro porque geralmente anda de Uber, mas
que ganha bastante dinheiro e pode ir onde quiser. Nesse momento ela pede para que ele a leve para fazer compras, mas ele recusa, dizendo que não vai fazer isso. Ela comenta que achou que essa conversa poderia levar a algo, mas ele interrompe dizendo que tanto faz para ele. Ele acrescenta que está claro que ela só se interessou por ele depois de ver o seu carro. Ela diz que já pediu desculpas, mas ele responde que não se importa com as desculpas dela. Ele pergunta se ela entende o que ele está dizendo, afirmando que não precisa levá-la para fazer compras e perguntando se ela entendeu. Ela diz que para ela tanto faz, por isso é uma perda de tempo, e ele deseja um ótimo dia a ela. Lana começa o vídeo perguntando como ela está e qual é o seu nome. Ela responde com um simples oi e continua andando. Ele diz que seu nome é Landa e novamente ela apenas diz oi e segue em frente. Ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele e comenta que ela é muito bonita, mas ela responde que tem um namorado. Ele lamenta ouvir isso e diz que se aproximou porque ela é muito bonita. Ela insiste que precisa ir e ele diz que tudo bem, comentando que ela não demonstrou interesse que vai embora. Ao ver o rapaz entrar no carro, a moça muda totalmente de ideia e começa a se interessar por ele ou pelo carro dele. De repente ela volta e pergunta se ele tem Instagram ou algo parecido, sugerindo que talvez possam conversar mais tarde. Ele finge não ter ouvido e ela repete a pergunta. Ele responde que tem Instagram, mas lembra que ela mencionou ter namorado. Ela diz que eles podem ser amigos, mas ele comenta que parecia um problema quando ele tentou falar com ela antes. Ela diz que pensou estar atrasada, mas que ainda tem tempo. Ele pergunta como assim? E ela explica que seu compromisso é só às 5 e que ainda tem um tempo livre. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma, mas ele comenta que ela não parecia estar interessada, já que mencionou ter namorado. Ela diz que não e afirma que adoraria sair com ele. Ele diz que não tem certeza disso e ela pede suas informações. Ele responde que não sabe se isso é uma boa ideia, mas ela insiste que ele parece ser uma boa pessoa. Ela pergunta se ele tem certeza e pergunta o que ela quer dizer com isso. Ele diz que ela deixou claro que não estava interessada, nem quis apertar a mão dele. Ela explica que nunca teve essa intenção antes e pergunta se é a primeira vez que alguém diz que ela é bonita. Ela responde que estava cautelosa porque ele é um estranho e ela estava sozinha. Ele diz que entende e que se aproximou dela educadamente. Ela decide voltar e pede seu Instagram novamente. Ele diz que prefere não usar redes sociais e pergunta se ela pode pegar o número dele. Ela concorda e ele pede para ela anotar o seu número. Ele pergunta quais são os planos dela para hoje e ela responde que vai encontrar as amigas. Ele pergunta se é só isso e ela confirma. Ela diz que bloqueou o número dele e ele pergunta se ela é de Miami. Ela diz que sim e pergunta de onde ele é. Ele responde que é de Nova York e acabou de se mudar para a área. Ela comenta que isso é interessante. Ele diz que vai ligar quando for conveniente. Ela sugere que se ele quiser sair à noite, pode se juntar a ela e suas amigas, mas ele diz que prefere sair para comer ou visitar museus e galerias de arte. Ela diz que também gosta dessas coisas e que ele tem seu número. Ele diz que vai ligar, mas ela insiste que ainda tem tempo agora. Ele finge não ter ouvido e ela repete que ainda tem tempo. Ele diz que entendeu e ela sugere que saiam agora. Ele diz que isso significa que ela pode fazer o que quiser e que afirma que quer sair com ela. Ele pergunta se ela realmente quer sair com ele e ela confirma. Ele diz que não gosta de perder tempo, mas ela garante que ele não vai perder. Ele então a convida para entrar no carro. Quando ele descobre que ela mentiu sobre ter namorado, ele a chama de mentirosa e pergunta por que ela fez isso. Ela responde que estava assustada. Ele pergunta por que ela estava assustada, dizendo que não agiu de forma estranha, mas ela diz que estava com medo e que estão em Miami. Ele diz que se aproximou educadamente e disse que ela era bonita. Ela concorda, mas diz que é assim que algumas pessoas agem. Ele comenta que ela deixou claro que não estava interessada, então ele seguiu seu caminho e ela o seguiu de volta. Ela pede desculpas e ele a chama de mentirosa novamente. Ela diz que não chamaria a si mesma assim e ele pergunta como ela se descreveria. Ela diz que estava assustada e ele responde de
de forma irônica que acredita nisso, perguntando o que ela quer. Então, sem hesitar, ela diz que procura alguém para pagar suas contas. Ele diz que não entende por que ela está dizendo isso para ele. Pergunta por que ela está olhando para ele daquele jeito. Ele diz que não é esse tipo de pessoa e que ela entrou no carro errado. Ela comenta que estão em Miami e ele pergunta o que isso tem a ver, dizendo que ele não tem nada a ver com Miami. Ele pede para ela sair do carro e ela pergunta se ele quer que ela saia. Ele confirma e ela pergunta se ele não vai abrir a porta. Ele responde que ela pode abrir sozinha. Ela concorda e ele deseja uma ótima caminhada a ela. Fazendo os testes aqui da interesseira. O objetivo desse vídeo é simplesmente entretenimento e nada além disso. Naí inicia o vídeo dizendo que na verdade aquela moça faz o tipo dele, mas que vamos descobrir o que ela tem a dizer. Ele se aproxima e pergunta se está tudo bem, mas ela responde que está ocupada ao telefone. Ele pergunta se ela pode fazer uma pausa, mas ela diz que não está interessada. Quando ele expressa sua surpresa, ela reafirma que não está interessada. Ele tenta se apresentar, mas ela responde que não tem tempo para isso agora. Então ele comenta que ela não parece tão ocupada assim e se despede. Quando vê Naí se aproximar do carro, ela muda totalmente de ideia e é aí que a mágica acontece. Ela pergunta se o carro é dele e ele, confuso, pede que ela repita a pergunta. Ele diz que ela o viu abrir a porta do carro e pergunta o que aconteceu. Ela então pergunta para onde ele está indo e ele diz que isso não importa para ela, questionando se ele está certo. Ela pergunta por que ele está dizendo isso e ele responde que ela deixou claro que não queria conversar. Ela então diz que estava resolvendo um negócio importante. Ele decide ir embora, mas ela pede desculpas pelo tom com que falou. Ele pergunta desculpa pelo quê, já que ela só disse o que quis dizer. Ele então pergunta o nome dela. E após ela responder, ele diz o nome dele e pergunta de onde ela é. Ela diz que é do Texas e ele comenta que o Texas é um lugar bacana. Ela também pergunta de onde ele é e ele responde que é de Ohio, explicando que se mudou recentemente e estava explorando a vizinhança e tentando conhecer novas pessoas. Ele comenta que achou que conversar com ela seria um bom começo, mas ela diz que ele a abordou de forma errada. Ele então decide ir embora, afirmando que não quer perder seu tempo, mas ela pede para ele esperar, dizendo que gostaria de mostrar o lugar para ele e sim, eles poderiam se conhecer. Ele pergunta por que ela quer conhecê-lo e o que ela tem em mente. Ela responde que sinceramente se interessou por ele e sugere que eles poderiam sair para almoçar. Após algum tempo conversando no carro, ele pergunta o que ela espera de um homem em um relacionamento e ela diz que procura um provedor que cuide dela. Ele então pergunta se ela também cuidaria do homem dela e ela pergunta como ela poderia cuidar dele se ele fosse o provedor. Ela diz que daria atenção e estaria sempre presente. Ele aceita a resposta e diz que precisa fazer uma pergunta: se o marido dela perder tudo de um dia para o outro, ela estaria disposta a ajudá-lo? Quando ela responde que não, ele pergunta por quê. Ela explica que procura alguém para ajudá-la, não alguém que ela teria que sustentar. Ele comenta que talvez ela precise de ajuda hoje, mas amanhã o futuro marido dela possa precisar. Ela afirma que não é isso que ela procura. Ele considera isso insensato e pergunta se ela não estaria disposta a enfrentar tempos difíceis. Ele conclui que a conversa não vai a lugar algum e afirma que ela só voltou para conversar com ele por causa do carro, sugerindo que seria melhor ela sair. Ela pergunta se ele está falando sério e ele confirma. Ela então concorda e ele deseja um ótimo dia para ela. Rolando inicia a conversa com um elogio e após ela agradecer, ele se apresenta e pergunta o nome dela. Ela responde e ele diz que é um prazer conhecê-la. Em seguida pergunta se ela é de Miami. Quando ela confirma, ele menciona que acabou de se mudar para a cidade. Ela acha interessante e ele pergunta como foi o dia dela. Ela responde que está indo bem e ele menciona que gostaria de vê-la novamente, elogiando sua aparência, mas ela informa que tem namorado e pede desculpas. Ele questiona se ela não pode fazer novas amizades e ao ouvir um não, pergunta o
porquê. Ela começa a responder, mas Olana interrompe, perguntando se é porque o namorado dela não permite. Ela confirma e ele sugere que isso significa que o namorado dela é inseguro. Ela defende o namorado, afirmando que isso não prova insegurança. Olana pergunta se for assim, o namorado dela não a deixaria ter amigos ou parceiros de negócios e que ele deveria ajudá-la a crescer. Ela entende o que ele diz, mas menciona que não gostaria de que ele fizesse isso com ela, ela também não fará com ele. Ela também menciona que não permitiria que ele tivesse amigas e Olana pergunta o porquê. Ela diz que simplesmente não gosta disso e informa que agora não é um bom momento. Ele respeita isso e agradece pela conversa e ela retribui. Ao ver Olana se dirigir ao seu carro, a moça muda totalmente de ideia. Quando ela decide retomar a conversa, Olana pergunta como ela está. Ela pergunta para onde ele está indo e ele responde que estava apenas passeando quando o avião parou. Ela sugere sair para comer, mas ele lembra que ela disse não poder ter nem amigos. Ela concorda, mas acrescenta que o namorado não precisa saber. Ele menciona que ela parecia fiel e ela admite que sim, mas diz que se interessou por ele. Ele pergunta o que mudou tão rápido e ela responde que ele parece um cara legal. Ela pergunta se pode entrar no carro e ele concorda. Já no carro ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Miami. Ele pergunta sobre o relacionamento dela e ela diz que está namorando há 3 anos. Ele pergunta se ela está disposta a arriscar o relacionamento por alguém que acabou de conhecer e ela diz que já pensava em encontrar alguém melhor. Ela menciona que o namorado não é bem sucedido e que acredita poder construir algo melhor com Olana. Ele comenta que isso não deveria ser sobre dinheiro e que se ela ama o namorado não deveria deixá-lo. Ela explica que o namorado não consegue pagar as contas e ele pergunta se esse é o motivo pelo qual ela pensa em deixá-lo. Ela diz que sim e ele conclui que ela é interesseira, algo que ela nega. Olana insiste que ficou claro que tudo é sobre dinheiro e que ele não gosta de interesseiras. Ele pede para ela sair do carro, mas ela hesita. Então ele reforça o pedido e ela acaba saindo. Nair se aproxima de uma garota e comenta que ela está maravilhosa. Ela responde que já sabe disso e ele pergunta se ela não vai agradecer. Ela questiona por que deveria e ele explica que foi por ele ter dito que ela está incrível. Ela diz que não vê razão para isso e ele menciona que ela é bastante rude. Ela rebate que ele está criando um problema onde não existe. Nair explica que só queria dizer que ele é novato na área e estava pensando em fazer amizade com ela, mas ela deixa claro que isso não vai acontecer. Ele pergunta o que ela quis dizer e ela responde que ele não é o tipo dela. Ele diz que entende e deseja um ótimo dia a ela, acrescentando que ela foi rude sem motivo. Quando ele está indo embora, ela pergunta se o carro é dele. Ele confirma e pergunta novamente o que aconteceu. Ela diz que apenas queria comentar que o carro dele é legal e ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele retruca querendo saber por que se importa. Ela diz que pensou que ele poderia precisar de alguém para mostrar o lugar para ele, mas ele recusa, dizendo que não precisa. Ele menciona que ela parecia apressada e não queria conversar antes e ela responde que agora está interessada. Ele pergunta por que só agora e ela diz que é por causa do carro dele. Ela também comenta que ele parece um cara legal. Ele diz que tudo bem, mas que ela pelo menos poderia ter agradecido quando ele disse que ela era incrível. Ela então revela seu nome e ele se apresenta como Nair, dizendo que é um prazer conhecê-la. Ele observa que agora ela parece estar de melhor humor e elogia sua beleza e ela agradece. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Dallas. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há alguns dias. Ele conclui que ela acabou de se mudar e decide sair do carro. Fora do carro ele repete o nome dela e menciona que está ali há pouco tempo. Ela confirma e ele elogia a tatuagem dela, perguntando o que está escrito. Ela responde e ele diz que gostou muito das tatuagens dela, perguntando quantas ela tem. Ela diz que cerca de 30 e ele comenta que é ótimo, mas que agora só falta o nome dele entre elas. Após mais algum tempo de conversa, ele convida para entrar no carro. Ele
Ele pergunta se ela é solteira ou tem namorado e ela responde que está conversando com algumas pessoas. Ele pergunta o que isso significa e ela diz que é quase um namoro. Ele pergunta novamente se ela está namorando e ela fala que sim, mas que não é nada sério. Ele afirma que não quer perder tempo e que, pelo jeito, ele não é o tipo dela e ela também não é o tipo dele. Ele diz que a conversa chegou ao fim. Ela pede uma carona, mas ele se recusa a levá-la a qualquer lugar. Ela insiste que é muito perto dali, mas ele diz que ela pode sair do carro. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele fala que é só puxar a maçaneta e sair. Ela comenta que entrar no carro dele foi um erro e ele concorda. Ele diz que será melhor ela sair antes que comece a chover. Ela se arrepende de ter entrado no carro dele e ele diz que também se arrepende. O Nair pergunta se está tudo bem e elogia a tatuagem dela. Ela agradece e ele pergunta seu nome. Ela responde e ele se apresenta como Nair, dizendo que é um prazer conhecê-la. Ele menciona que acabou de se mudar para Dallas e estava passeando pela vizinhança para fazer novas amizades. Ela diz que não gosta de fazer amizades e ele pergunta o motivo. Ela responde que já tem muitos amigos e ele pergunta se ela não pode adicioná-lo entre os seus amigos, dizendo que acha interessante. Ela responde que gosta de pessoas que possam agregar algo de valor em sua vida e ele pergunta se isso é tudo o que importa. Ela diz que obviamente sim e ele respeita isso, desejando um bom dia para ela. Mais tarde ele pergunta como ela está e ela responde com um oi. Ele pergunta novamente, ela diz que sente muito, que não sabia que o carro era dele. Ele diz que está tudo bem e pergunta por que ela voltou. Ela responde que voltou porque ele queria conhecê-la antes. Ele menciona que estava interessado até achar que ela era diferente, mas agora pensa que suas intenções não são boas e se despede. É comum esse tipo de pegadinha, né? Então, mas faz muito vídeo sobre isso aí, é os famosos Gold Diamond. Ela volta novamente e ele pergunta o que aconteceu e o que ela quer. Ela sugere fazer algo juntos, mas ele pergunta o que mudou seu humor tão rapidamente. Ela não responde diretamente e ele pergunta novamente. Ela explica que sempre foi ensinada a se relacionar com alguém bem sucedido. Ele pede para ela escutar e diz que não é o tipo de cara que gosta de bancar garotas. Ele afirma que ela procura alguém para um relacionamento, tudo bem, mas se for por dinheiro, ele não é a pessoa certa. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que não quer perder seu tempo. Ele menciona que ela já foi e voltou sem decidir o que quer. Ela pede mais uma chance e ele pergunta por que deveria dar essa chance. Ela diz que ele sabe, mas ele insiste que não sabe. Ela promete que vai valer a pena e ele pergunta se é verdade, pedindo para ela dar uma volta. Ele pergunta novamente se ela realmente vale o tempo dele e ela responde afirmativamente. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não estaria ali conversando com ele se tivesse. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Dallas mesmo. Depois disso ele sai do carro e fica conversando com ela por um bom tempo antes de convidá-la para entrar. Ele menciona que ela disse que é solteira e pergunta há quanto tempo. Ela diz que está solteira há quase 1 ano e meio. Ele pergunta que tipo de cara ela gosta e ela responde que gosta de alguém que a ensine a ganhar dinheiro e a coloque no jogo. Ele pergunta se é isso que ela gosta e diz que respeita isso, sugerindo que cada um pague suas contas. Ela diz que não pode fazer isso e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela responde que acha que o homem deve pagar as contas. Ele pergunta se alguém está ligando para ela, mas ela diz que não, que deve ser telemarketing. Ele pergunta por que ela não concorda em dividir as contas e ela diz que simplesmente acha que o homem deve ser o provedor. Ele pergunta o que ela faz para merecer tudo isso e ela diz que vai ser uma princesa. Ele pergunta novamente o que ela faz para merecer isso e ela responde que não sabe, mas que o homem deveria querer cuidar dela. Ele pergunta se ela realmente acha isso e ela diz que sim. Ele pergunta o que ela acha que deveria fazer e ela fica sem resposta. Ele conclui que ela não pretende fazer nada e também não quer pagar suas contas. Nesse momento ela não responde e ele diz que ela pode sair. Ele repete que não quer perder seu tempo e que desde o começo disse isso, mas que ela já fez exatamente isso.